meus queridos, boa tarde, mais uma tarde de alegria, mais uma pausa para o nosso café e eu estou feliz por vocês já estarem conosco, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui através do Instagram, mas essa live também vai para o nosso canal no YouTube. No YouTube é Missionária Valéria Dias, tem muitas lives salvas lá, nós temos essas lives do A Pausa para um Café. Agora nós temos também as lives que fazemos ao vivo, Momento com Deus. Ou seja, o Senhor tem uma palavra para o seu coração. E como esse louvor disse, quando Deus fala, está falado. Quando o Senhor decreta, está decretado. Glórias a Deus. Boa tarde, Maria Aparecida. O Senhor tem uma bênção para você. O Senhor tem uma palavra de vitória ao seu coração. Glórias a Deus por isso. Muito bem-vindos vocês que estão conosco aqui pela primeira vez. Você que está chegando agora para esta família, porque a gente se torna uma família. Então, todas as quartas-feiras, ao vivo aqui pelo Instagram, às 3 horas da tarde, nós temos uma pausa para um café. Evangelista Eliane, a paz do Senhor, ela tem uma palavra aqui, já está salva. Vai lá para você conferir, foi uma bênção. Sandra, Fernanda, todos vocês que estão conosco. E agora eu te convido, vamos falar com Jesus? Vamos orar a Ele, pedir a Ele para que venha confirmar nos nossos corações a palavra dEle. Betânia, um beijo para você, Deus te abençoe. Eterno e bendito Deus, glorificamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor nos acolhe em seus braços, nos acalenta, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Louvamos a Ti, Jesus, por mais desta oportunidade única, oportunidade ímpar de estarmos aqui glorificando ao Teu nome, bendizendo ao Senhor. Meu Pai, eu quero profetizar bênçãos na vida de todos aqueles que já estão conosco, que já entraram aqui e naqueles que hão de entrar também, que vão ver depois. Senhor, todos aqueles que estão aqui com o coração quebrantado, que estão sedentos de uma palavra, que a Tua palavra possa invadir os corações, que a Tua palavra possa falar profundamente e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nós. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus. O Senhor é maravilhoso, não é mesmo? O Senhor é poderoso. Hoje, nesta tarde, eu quero ler para vocês aqui no Salmo de número 84. Olha o que o Senhor nos diz nesta tarde. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junta dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. É um convite a estarmos louvando, a estarmos bendizendo o nome do Senhor por tudo que Ele é, muito mais do que por tudo que Ele faz. Nós bendizemos e adoramos ao Senhor por tudo que Ele é. Meus queridos, nós temos o nosso caderninho de oração. Você pode ir colocando aí o seu pedido de oração, você pode mandar no direct que nós vamos apresentando ao Senhor. Já tem vários nomes, já tem respostas do Senhor. E eu tenho certeza que quando a gente pede com fé, o milagre acontece. Então, se você quiser, deixa aí o seu nome ou o nome da pessoa que você quer oração. E aí nós vamos estar intercedendo por você e por sua casa no final. Então, não saia daí. No final, nós vamos fazer a nossa oração. E eu já quero aproveitar e te convidar
Vai curtindo essa live e vai encaminhando. Vamos ser mensageiros de boas novas? Neste momento, você vai aí nessa setinha, nesse aviãozinho, né, que a gente fala, e você vai direcionando. O Senhor tem uma palavra, não é a minha amiga, minha ovelhinha Ana Maria que vai estar pregando. Ou seja, ela vai estar ministrando aquilo que Deus já colocou na sua mente e no seu coração. Ela vai ser canal de bênção. Então, você também pode ser canal de bênção. Neste momento, vai encaminhando. E depois que acabar a nossa live, que ela ficar salva, não deixe de comentar. É muito bom, é gratificante para nós. E eu estou vendo coraçõezinhos subindo. Que coisa boa! Que alegria esse carinho de vocês. É isso aí, a nossa live é uma live interativa. Jomara, já vou estar anotando aqui o seu pedido de oração. E se mais alguém tiver, tá bom? Vocês podem ir mandando aí. E agora eu vou estar convidando uma pessoa muito querida para estar conosco. Hoje ela vai estar louvando ao vivo. A gente quando começou sempre tinha, né? É de baixo. A gente sempre tinha os louvores ao vivo. E depois ficou difícil, mas hoje ela veio nos dar honra da sua querida. Deus continue abençoando você e sua casa. Fernanda, já vamos estar no vídeo você louvar. Eu já vi você passar por certos processos que hoje eu vejo você assim, ainda mais ativa na obra do Senhor. E não é no ativismo, é ativa com o Senhor na obra. E eu louvo a Deus. Meus queridos, eu quero que vocês tirem um print bem bonito, que a Gabi é essa que assiste a live, ela dá um print na tela, então tire agora, enquanto ela está aí com esses olhinhos vivos, lindos, e registra. Eu convidei a Gabi para estar aqui hoje, porque se eu fosse falar com a Gabi para vir, que eu queria homenageá-la, talvez ela não viesse. Porque ela é tímida. É uma menina ativa, mas ela é tímida. Então, o Senhor me deu essa estratégia. É claro que eu amo ouvir a Gabi cantar, mas eu queria deixar uma homenagem em público. Porque quem encontra uma Gabi, encontra um tesouro, encontra uma pérola, uma joia preciosa. Então, Gabi, feliz aniversário. Que o Senhor Jesus continue derramando bênçãos sobre a sua vida. Eu fiquei quietinha, não falei nada do seu aniversário, porque eu queria falar com você aqui. Você nos ajudou muito por onde a gente passou. Você foi uma menina que não mediu esforços para fazer a obra do Senhor. Por muitas das vezes você me disse assim, vai ser difícil, vai doer, mas se você está me pedindo, se o pastor está me pedindo, eu vou fazer. Eu vou vencer mais esse desafio. Você caminhava uma distância longa para não deixar as crianças abandonadas num departamento que eu sei que você ama. Você sempre fez as coisas com muita excelência. Eu tenho certeza, olha que lindo, até as minhas amigas mandando feliz aniversário para você. Curta, Gabi, curta esse dia maravilhoso que o Senhor tem te dado. Então, você sempre fez as coisas com muita excelência para a obra do Senhor. Eu amo a sua vida. Com isso, eu aprendi a amar a sua casa. Aprendi a amar a sua mãe de uma forma especial, pela mulher guerreira que ela é, e que você também tem sido, porque tem ela como exemplo. Gabi, a minha família aprendeu a te amar. O pastor Adair te ama mesmo, e você sabe disso. Ele nunca teve dificuldade em te dizer isso. E com isso, a gente falava tanto de você, com as suas qualidades, que a minha família aprendeu a te conhecer. Então, Gabi, é muito mais do que eu simplesmente amar. Você não foi apenas uma ovelha, você foi uma ovelha amada. E ovelha, quando está no aprisco, quando tem o pastor, quando ela considera o pastor, ela nunca deixa de ser ovelha. Você continuará para sempre. E nós queremos, Gabi. É verdade, Simone, é um prazer. Imagina a honra que você tem de ter a Gabi como filha, e eu desfruto disso um pouquinho.
porque o respeito e o carinho que ela tinha por mim era como uma mãe. Eu sempre te disse, Gabi, que você não tinha parente na congregação, parente de sangue, mas eu estava lá. E eu quero estar com você por onde você passar, porque eu tenho certeza que o seu futuro será brilhante. As bênçãos do Senhor serão incontáveis sobre a sua vida. Não somente por tudo que você fez por mim, você fazia, você abraçava os meus projetos, você comprava as minhas ideias, você era uma das primeiras pessoas que ficava sabendo e você ia comigo. A gente encarava aquelas doideiras e dava tudo certo. Então, Gabi, mas eu não te amo somente pelo que você fez. Eu te amo por quem você é. Porque você é especial. Olha o que o pastor Daí está até mandando uma mensagem para você. Gabi, você é especial. Eu sempre te disse isso. Gabi, nunca deixe as palavras negativas, as palavras que nem são tão agradáveis de ouvir, penetrar no seu coração. Mas toma posse. A Raquelzinha entrou aí. E ela te deu parabéns primeiro do que eu. E eu estava doida para falar uma coisa. E é muito verdadeiro, você sabe também. Né? Então, assim, a gente aprende a te amar pela sua simplicidade, pela sua devoção e por você ser quem você é. Amém. Continue assim, minha filha. Continue honrando ao Senhor. Continue honrando a sua família. E eu quero estar com você. Um dia, o Adair disse isso para você. Gabi, eu quero estar nas suas conquistas e vitórias. Eu quero estar no seu casamento. Eu quero estar na sua formatura. Eu quero estar nos seus bons momentos. Nunca se esqueça, Gabi. Nunca se esqueça de nós. Nós nunca vamos nos esquecer de você. Você é joia preciosa. Você sabe que eu te amo, intercedo por você. E se eu pudesse, eu levava você para onde for. Você é uma menina de valor. Muito obrigada, viu, Gabi? Eu que agradeço o carinho, né, de você, do pastor, por tudo que vocês fizeram por mim. Eu sempre vejo muita mão de Deus em tudo. Eu falo que vocês são minha família na igreja, é os meus pastores. Mesmo não estando na mesma congregação, continua sendo meu pastor e minha pastora. Eu agradeço sempre a Deus por tudo. Por mais que foram momentos difíceis, eu vi a mão de Deus na minha vida e sei o quanto vocês foram presentes de Deus na minha vida. Muito obrigada, eu amo muito, muito vocês. Nós também te amamos, tá? Deus continue te abençoando. E aí, o Arthur entrou aí, mandou já, né? Parabéns. O Arthur também é outro que está, né, saindo de Juiz de Fora, já saiu, mas eu disse a ele, Arthur, você também é uma pérola, sabe? É uma joia preciosa. Então, o Arthur está aí, o Arthur tem uma palavra conosco, ele é psicólogo, uma bênção. Arthur, muito obrigada por tudo, Deus continue te abençoando, tá bom? E, Gabi, mais uma vez, parabéns, você é uma preciosidade, eu amo você. E olha, um beijo muito grande. Se você estiver feliz, conte com a gente. Se estiver triste, conte com a gente. Nós estamos aqui para o que você precisar. Obrigada. Nunca se esqueça disso. Você é preciosa. Muito obrigada. Eu agradeço aí por tudo, pela homenagem. Realmente, se você tivesse me falado, eu nem ia entrar. Quando você me chamou, eu falei assim com a minha mãe, mãe, eu acho que eu não vou não, meu aniversário, vou ficar quietinha. Aí minha mãe falou assim, vai. Aí eu preparei o hino e deu tudo certo, graças a Deus. Muito obrigada. Foi uma benção. O aniversário é seu, é aquela famosa frase. O aniversário é seu, mas nós demos o presente de ter você louvando lindamente para o Senhor. Continue assim, fazendo a obra do Senhor. Tá bom? Obrigada, Deus abençoe. Amém. Um beijo para você, beijo. Querida. Obrigada a todos que me deram parabéns aí. Deus abençoe. Amém, amém. E todos que entraram aqui, convidados da Gabi, os amigos da Gabi, passem a nos seguir. Toda quarta-feira estamos aqui adorando o nome do Senhor. É verdade. Beijo, gente. Beijo, querida. Fique com Jesus. É assim que o Senhor faz, né, meus queridos? O Senhor prepara pessoas para estarem conosco na nossa caminhada. Glórias a Deus. Deus realmente é maravilhoso, Fernanda. O Senhor é fiel e poderoso. Nós já vamos aqui agora convidar uma ovelhinha. A Gabi foi nossa ovelhinha
na congregação que nós estávamos, tem 5 meses que nós saímos de lá, e agora nós vamos estar aqui com uma outra ovelhinha atual, que é a nossa irmã Ana Maria, diaconisa na casa do Senhor, é uma ovelhinha amada, vai estar nos trazendo a poderosa palavra do Senhor nesta tarde. Continue atento aí, e eu quero falar para você de novo, olha, nós estamos aqui anotando o seu nomezinho, anotando o seu pedido de oração, tá bom? Para daqui a pouco, no finalzinho da live, nós vamos estar apresentando ao Senhor, vamos estar intercedendo ao Senhor, e aí você manda seu pedido. Oi, Ana! Senhor, missionária. A paz do Senhor, minha querida. Olha, eu quero aqui dizer para você que eu estou muito honrada com a sua presença. É uma alegria muito grande poder ter você aqui conosco. A irmã Jerusa está ali, ó. Eu também. Ela é minha, foi minha ovelhinha, continua sendo. Já fiz o convite a ela, irmã Jerusa, ó, estou te aguardando na nossa live, hein? Deus continue te abençoando você e sua casa. Mas a Ana Maria, essa diaconisa abençoada da parte do Senhor, ela está na nossa congregação lá em Grama, ela é líder dos jovens, ali na congregação de Grama. O Senhor tem abençoado. Está trabalhando conosco no nosso novo projeto Mulheres que Frutificam. Está conosco ali. E eu quero dizer para você, olha, a Ana é uma joia também que o Senhor tem se revelado. Muito obrigada, viu, Ana? Mãe de 2 princesas lindas, Bruna e Lorena. Deus continue abençoando você e sua casa. Amém, missionária. Muito obrigada. A irmã tá me ouvindo direitinho? Sim, tá ótimo. Então tá bom. Isso aqui é tudo muito novo para mim, né? Aí eu tenho que ir devagarzinho, a gente vai testando e Deus vai dando graça e a gente vai indo, né? E vai dando tudo certo. É isso aí. É verdade. Ô, missionária, eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Só realmente quem já teve a irmã como missionária, como pastor, os irmãos, né? A missionária e o pastor Adaí, que sabe o que eu estou vivendo. Os irmãos realmente têm sido canal de bênção para minha casa, para minha família. E a irmã não imagina o quanto vocês têm nos abençoado. E aí, às vezes, a gente vê os pastores, assim, todos queridos por onde passam, a gente não entende muito, não, né? Só que a gente tem realmente é que a gente vai entender o que é. Não é? Que aí vai continuar sendo nossos pastores para sempre. Para sempre. Amém. Acabou de entrar aqui também a Carla. A Carla também, joia preciosa. Carla, um beijo para você. A Carla que fazia todas as decorações dos nossos encontros de mulheres, tudo que eu precisava, Carla, aí ela, missionária, ela veio você. E aí a gente fazia decoração, uma benção. Então é muita gente boa, bacana, que o Senhor vai nos presenteando. Na verdade, são vocês que estão presentes para nós. Eu louvo a Deus, glorifica o nome do Senhor, porque é muito gostoso quando você vai para um lugar que você não conhece ninguém e o Senhor vai preparando as pessoas para trabalhar conosco lado a lado. Na realidade, Deus sabe a nossa necessidade, né? Então, ele fala, eu costumo falar que nossa vida realmente é um trenzinho. As pessoas vão subindo e descendo conforme a necessidade que a gente tem no momento, né? É verdade. E isso é Deus que vai fazer, vai encaminhando o nosso trenzinho, né, pela estrada aí. E tem sido bênção, vocês têm sido bênção mesmo para a nossa vida. E aí a gente começa a entender muita coisa, né? A gente vai vendo que, assim, por mais que esteja difícil, por mais que os tempos sejam difíceis, a gente não está só. Deus está conosco e vai além. Deus ainda coloca pessoas do nosso lado para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos abençoar. E isso eu falo que não tem preço, né? Ter Deus no barco não tem preço, porque aí Deus se encaminha do restante, né? É verdade. Ô, Ana, fique à vontade, fale do amor do Senhor, a oportunidade é toda sua, minha linda. Amém. Muito obrigada, missionária. Eu tô até bem emocionada aqui porque eu tô vendo muita gente querida entrando, sabe? São irmãos em Cristo, são amigas, pessoas assim que eu sei que eu posso contar. Irmãs de sangue mesmo, que são minhas irmãs 2 vezes, que são assim meu apoio, que a gente sabe que a gente pode contar. Nós somos em 7, sabe, missionária? Eu sou a última de 7 irmãs. São todos irmãos.
irmãos, né? Então, assim, a minha família realmente é a minha base. As minhas irmãs é aquelas irmãs que eu posso contar. Gente, vamos orar por isso. E tá todo mundo ali em oração. E a gente, Deus entrando com providência, né? Glória a Deus. Então, assim, irmãos em Cristo, eu amo, da congregação de Grama, de outras congregações. E, assim, a gente fica até meio emocionado, porque, igual eu falei, são pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos abençoar, né? E sem contar a minha família, minha família, que é meu esposo, minhas filhas, que são minha base. Minha família são minha base, são meu apoio. Eu falo que quando eu estou em qualquer lugar trazendo a palavra ou fazendo qualquer outro tipo de trabalho, às vezes eles não estão na frente junto comigo. Mas só Deus sabe que, assim, a minha base para estar ali, para eu chegar até ali, são eles. É meu esposo e as minhas filhas, né? E eu louvo a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, né? Isso é lindo. É verdade. Amém. A Dani está falando que as sobrinhas também, viu? É verdade, as sobrinhas também. É muito grande a família. Coisa Eu costumo falar que é boa. uma grande família. Minha grande família que eu amo, que Deus me presenteou. Grande mesmo, missionário, muito grande. Mas é uma bênção. É uma... Deve ser muito Glória bom. a Deus. Minha família é muito Muito. pequenininha, mas eu imagino que família grande deve ser uma maravilha também. Muito, muito, muito bom. Uma bênção. Deus é bom demais. Privilegiada. Glória a Deus. Ô, missionária, e a partir do momento que a irmã falou comigo, eu já até falei, já até tive a oportunidade de estar meditando com os irmãos na nossa congregação, nos Salmos de número 139. Os irmãos que tiverem, né, as irmãs que estão online aí junto com a gente, se tiver a Bíblia por perto e puder abrir, no Salmos de número 139, nesse Salmo, o salmista vai falar para a gente sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Eu vou ler para os irmãos somente os primeiros versículos e depois, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, só por uns minutos, nós vamos estar meditando nesse capítulo inteiro. E diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Amém? Eu vou parar por aqui no versículo de número 7, mas aí devagarzinho a gente vai pegando alguns versículos aqui. O capítulo é bem grande, mas devagarzinho a gente vai pegando alguns versículos aqui. E aí eu meditando nesses salmos aqui, eu aprendi com a minha pastora que quando a gente conta a bênção, Deus manda mais bênção. Então, quando eu tive a oportunidade de trazer essa palavra lá na congregação, eu estava meditando em uma bênção que o Senhor tinha me dado, né? E hoje eu já tenho bênção nova para contar. Então, o nosso Deus é tremendo. Eu contei bênção para contar aqui. E o que acontece? Eu gosto de ler a Bíblia de uma forma muito simples. Principalmente quando eu tenho que falar para alguém. Porque eu vejo Jesus quando esteve aqui, eu me baseio muito nisso. Jesus falava com as pessoas de uma forma muito simples. Né? Às vezes ilustrando por parábolas. Para quê? Para que todos tivessem um entendimento. E eu pego isso para mim. Eu gosto de falar assim, de uma forma mais simples possível para que todos possam entender. Às vezes até ilustrando, porque eu entendo melhor assim, então eu faço da minha forma, né? Para que todos possam entender. Mas aqui nesse Salmo de número 139, quando o salmista fala para nós sobre a onipresença, onipotência e onisciência de Deus, né, nós vemos 3 atributos que são do nosso Deus. São atributos que a gente não vê em mais ninguém. Não existe nenhum Deus, entre aspas, por aí, que você vai ver esses atributos. Só o nosso Deus, que é um Deus soberano, maior do que tudo, maior do que qualquer coisa, né? Esse é o atributo do nosso Deus. E isso, só de pensar dessa forma, eu já fico maravilhada. Como nós somos privilegiados de poder servir a um Deus de verdade, a um Deus que tudo vê, a um Deus que é onisciente, a um Deus que nos acompanha, né? Se a gente parar para pensar, eu mesmo tenho quanto tempo que eu conheço a missionária de pertinho? Uns 4, 5 meses? Por aí, muito pouco. Então, assim, o que eu sei da vida da irmã, o que a irmã sabe da minha vida, é esse tempinho que a gente está convivendo mais próximo, né? Mas, porque a gente é limitado a isso, mas o nosso Deus,
é um Deus que nos conhece, e aqui no mesmo Salmo vai falar que é desde o ventre da nossa mãe. Desde o ventre da nossa mãe. Então é um Deus que sabe toda a nossa história. Às vezes as pessoas olham para você e vai se basear naquilo que você está vivendo naquele momento. Nosso Deus não. Nosso Deus vai ver a história desde o nascimento, desde antes da gente nascer. Ele tem uma história de vida traçada para todos nós. E é uma vida de vitória. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem mania de achar que o nosso Deus é um senhor de cara amarrada que está lá com um cajado pronto para nos castigar. E não é, o nosso Deus é um Deus amoroso. Né? É certo que nós vamos colher aquilo que nós plantarmos, né? E nós vamos ter consequência daquilo que nós fazermos, né? Nós fizermos, mas o nosso Deus é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Né? Então, quando a gente fala de onipresença, a gente fala sobre a proteção de Deus sobre a nossa vida. Essa onipresença de Deus no nosso dia a dia nos garante proteção. Nós somos alvos, né, das bênçãos, dos cuidados de Deus, desse Deus amoroso, que nos quer bem, que cuida de nós. Nós somos alvo disso todos os dias. E a gente não imagina o quanto nós somos alcançados e abençoados pela onipresença de Deus. Né? Quando a gente fala de onipotência e de onisciência, a gente está falando de algo que vai além da nossa compreensão. É algo que, por mais que a gente tente entender a onipotência, a onisciência do nosso Deus, a gente não consegue ir a fundo para entender, né? É tão forte que a palavra vai nos dizer aqui no Salmo 139 que nós não podemos fugir do nosso Deus. O salmista deixa bem claro: para onde mirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Existe algum lugar que nós possamos nos esconder do nosso Deus? Não existe. O nosso Deus é um Deus que está a todo tempo pronto a nos abençoar, mas está a todo tempo nos vendo, nos contemplando, né? E isso é assustador, mas ao mesmo tempo é confortante. É confortante, nós sabemos que nós temos um Deus que está conosco, que está cuidando de cada um de nós, que está nos protegendo, né? É um Deus de verdade, é um Deus que nós sabemos que podemos contar, independente da circunstância, do momento, do problema que você está vivendo agora. Esse Deus está vendo e Ele tem prazer em te abençoar. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e falando sobre essa grandeza de Deus, porque a pessoa estava passando por alguns processos. Aí eu falei: olha, tem vez que, assim, e eu gosto muito de chamar assim, a presença de Deus de uma forma muito palpável na minha vida. Porque, assim, só eu e Deus sabem o quanto que eu sou dependente de Deus, sabe? O quanto que eu sou, assim, dependente da misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. E, assim, eu costumo convidar Deus mesmo para vir, para entrar comigo na batalha, sabe? Para lutar comigo. E aquela pessoa estava passando por um processo, e aí eu falei com ela assim: minha filha, pega uma cadeira, põe da sua frente e fala: Senhor, senta aqui agora comigo e conversa com Deus. E aí aquela pessoa falou assim: mas eu acho que Deus é muito ocupado, eu não vou ocupar Deus com as minhas coisas rotineiras, com as minhas coisas diárias. Então, olha só que nível a gente chega, a gente pensa que o nosso Deus não se importa com a nossa vida, sendo que Deus se importa conosco nos mínimos detalhes. Olha só, se tem uma coisa que eu tenho aprendido, meu irmão, minha irmã, é que se tem alguma coisa que tira o seu sono, se tem alguma coisa que te incomoda, seja ela qual for, está tirando o seu sono, você pode dobrar o seu joelho, você pode orar, que Deus se importa sim com você. Deus se importa com a qualidade de vida que você está vivendo. A gente precisa, sim, dobrar o nosso joelho e buscar. Ah, mas isso é tão pequenininho, porque tem coisas que a gente vai lá e se a gente lutar com as nossas forças mesmo, a gente consegue alcançar. Só que é muito mais gostoso quando a gente vence com o sobrenatural. E eu tenho aprendido isso, porque nós temos esse título, né? Nós que somos cristãos, a gente está acostumado a falar: nós somos mais que vencedores. Não é isso? E aí eu fui aprender um pouquinho sobre isso. O que é ser mais que vencedor? Porque qual a diferença do mais que vencedor para o vencedor? Né? E aí eu mesmo fiquei questionando, porque às vezes ser vencedor é suficiente, né? Estou vencendo. E aí eu descobri que tem coisas que a gente vai lá e luta. Se tem um atleta que vai lá e treina muito, ele vai ser vencedor. Ele vai ser vencedor. Mas quando eu venço com o sobrenatural de Deus, quando eu vejo nas minhas lutas diárias o Senhor entrando, eu estou sendo mais que vencedor, porque eu não estou vencendo com armas carnais. Eu estou vencendo com o sobrenatural. Eu estou vencendo porque Deus está entrando na minha história. Eu tenho visto isso nos mínimos detalhes da minha vida. Eu tenho visto o sobrenatural de Deus. E aí nós vemos que a gente quer ser mais do que vencedor. Por que isso? Porque a gente precisa criar intimidade com o nosso Deus.
E é muito mais fácil, às vezes, a gente dobrar o nosso joelho e ver Deus agir, e aí a gente vai crescendo na fé, espiritualmente a gente vai crescendo, porque nós somos mais que vencedores. E interessante, missionária, porque o mais que vencedor, nem sempre ele vence. O mais que vencedor, mesmo ele perdendo, ele sabe que ele venceu, porque ele entende que não é o tempo de Deus na vida dele. Então ele vai descansar no Senhor e entender que na hora certa Deus vai entrar com providência. Então quando fala mais que vencedor, não é porque nós vencemos, é porque nós sabemos que Deus está no controle. E se ainda não aconteceu, meu irmão, na sua casa, na sua vida, é porque ainda não foi o tempo de Deus. Mas confia, espere, porque o tempo de Deus é melhor do que o meu. A vontade de Deus para a minha vida é melhor do que a vontade de Deus é melhor do que a minha para a minha própria vida. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. E aí, a gente vê que o nosso Deus nos conhece. Isso é inquestionável. Mas o quanto eu conheço do meu Deus? O quão próximo eu estou do meu Deus? Porque é fato, ele me conhece. Mas será que eu conheço meu Deus o suficiente para deixar ele entrar em todas as áreas da minha vida? Será que eu sou aberta a isso, a entender que Deus está no controle da minha vida? E não importa o tamanho da minha dificuldade, do meu problema, Deus se importa em entrar comigo para lutar, para batalhar junto comigo? E aí quando a gente fala de entender Deus, de estar com Deus, de ter onisciência, eu saber quem é o meu Deus, a gente fala da nossa fé. Né? O que é a fé? A fé é algo sobrenatural, mas a fé é o elo, é a fiação que nos une ao céu. Né? O que nos faz ligar com Deus é a fé. Né? Quando a gente canta, quando a gente é criança, as crianças louvam muito com esse hino, né? Que fala que a oração, né? Através da oração que nós vamos falar com Deus. Né? Tem um hino que fala assim das crianças, que é a oração que nos faz a chegar a Deus. A oração, sim, ela nos une a Deus. Mas é como se fosse, o telefone do céu é a oração. Acho que é assim o hino, né? O telefone do céu é a oração. E a gente está sempre orando em pensamento, no tanque, fazendo comida, a gente está sempre orando. Mas a fiação que leva essa oração até a Deus é a nossa fé. É a nossa fé. E a gente precisa todos os dias, nos mínimos detalhes, estar pedindo a Deus para acrescentar a nossa fé. Se apegam pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então ouça da parte de Deus para a sua vida. Procure coisas que edificam a sua vida. Para quê? Para aumentar a minha fé. Eu preciso todos os dias aumentar a minha fé. Nós estamos vivendo, sabe, missionária, dias realmente difíceis. E a tendência, se a gente for olhar segundo a Bíblia, não é melhorar muita coisa, não. Né? Se a gente for olhar a tendência... Então, nós estamos vivendo em pleno século XXI dias difíceis. Dias difíceis. E a gente precisa realmente lutar com armas espirituais. A gente precisa entender que é a nossa fé que vai nos levar adiante. É o quanto eu me aproximo do meu Deus é que vai fazer com que eu não desanime. É que vai fazer com que lá na frente, quando alguém disser para mim assim, olha, mas será que Deus existe? Eu não duvidar. Por quê? Porque eu já tive experiência com Deus. E é essas experiências com Deus que vai fazer a gente ir mais além. Né? E aí a gente fica pensando assim, nossa, mas é um Deus tão grande. Como pode um Deus tão grande que criou tudo que a gente vê? A Bíblia fala que, tem um salmo que fala que o sol, a lua, tudo que existe está lá porque Deus criou. E Deus criou e assim ficou. Né? Então, como pode um Deus que criou tudo isso que a gente vê se importar comigo, que sou tão falha, tão pequena? Como pode isso acontecer? Né? Então, assim, a gente tem que usar a nossa fé e entender que nós realmente somos a coroa da criação. Nós temos que entender que realmente Deus se importa conosco. Né? Nós somos a coroa da criação e Deus não nos fez à toa. Deus não nos fez com um simples propósito. Deus nos fez para quê? Para nós adorarmos a Ele, para a gente morar no céu junto com Ele. Né? E eu sempre falo, missionária, com os nossos jovens lá na nossa escola dominical. Igual eu falei, eu gosto muito de ilustrar, porque é uma forma da gente entender muito bem o que eu estou tentando passar para os irmãos. Se a gente parar para pensar na escala espiritual, a gente vai ver Deus no topo, e aí logo abaixo de Deus vem os anjos, que são menor que Deus, e cá no finalzinho da pirâmide aqui está nós, os seres humanos, né? Simples como somos, mortais como somos, criados, né? Frágeis como somos, mas se a gente parar para pensar, o nosso Deus está lá acima de tudo, embaixo vem os anjos. E quando eu falo de anjo, eu estou falando de todos os anjos, inclusive os anjos caídos, que são os demônios. E às vezes, missionário, eu vejo às vezes as pessoas colocando problema, dificuldade, ou às vezes falando assim, nossa, o inimigo está tão furioso. E às vezes a gente se esquece de quem nós servimos.
Porque o inimigo, sim, está furioso, com certeza. Mas olha só, se a gente for olhar na escala, ele está acima de nós. Não adianta a gente, porque é um anjo caído, mas continua com um anjo mais inteligente que nós, mais sábio que nós. E aí, se na minha luta diária, por menor que seja, eu tentar combater com as minhas armas materiais, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, como eu já disse, somos frágeis, somos falhos, somos fracos. Mas, quando a gente usa aquele versículo que fala assim, eu tudo posso, a gente está aqui embaixo, naquele que me fortalece, nós estamos em cima. Porque aí nós vemos que nosso Deus é maior do que qualquer coisa. Nós sozinhos nós não podemos, mas com o nosso Deus nós temos a vitória. Então, por menor que seja a sua dificuldade, por mais que você ache que não tem jeito, ou por mais que você ache assim, é pequenino o meu problema, coloque Deus na frente. Qual tem sido a sua dificuldade nessa tarde? O que tem tirado o seu sono? O Senhor se importa. Por menor que seja. Às vezes você fala assim, nossa, não estou conseguindo dormir, estou com uma preocupação. Por menor que seja, o Senhor se preocupa com você. E aí, como eu falei que eu tinha uma bênção, eu até contei essa bênção na nossa igreja, o que acontece? Eu tinha um sonho há muito tempo, os irmãos sabem disso. E assim, eu vou contar essa experiência missionária para o resto da minha vida, porque assim, eu vivi o sobrenatural de Deus na minha vida. E aí, qual era o meu sonho? Tirar a minha abração. Esse era um sonho desde a infância, mas era um sonho tão longe para mim, tão difícil para mim, que assim, não digo nem assim, nem a área financeira também, mas eu digo assim, no emocional, né, naquilo que eu vivi, na minha vida, como eu disse, o Senhor nos conhece, né, desde o ventre da nossa mãe, era tão longe para mim conquistar isso, que por muitos anos eu falei assim, bom, eu tenho esse sonho, mas se Deus fizer, eu ando brincando com as minhas filhas assim, tudo que vier agora na minha vida é bônus, o Senhor está mandando. E o Senhor tem mandado muito bônus, sabe? O Senhor tem sido muito bom comigo. E aí, quando foi no meio do ano, em agosto, em julho, próximo de agosto, o Senhor despertou do ano passado, 2022, o Senhor reacendeu essa chama no meu coração, mas dessa vez foi de uma forma diferente. O Senhor me despertou para a oração, e eu fui orar e falei, Senhor, como eu já disse, se você tem um sonho, por menor que seja, ora e põe na mão de Deus. O que faltava era eu orar. Porque eu achava, se eu for lá, eu vou conquistar. Mas o Senhor me mostrou que eu precisava vencer com o sobrenatural de Deus. E aí eu comecei a orar. Eu comecei a orar por esse sonho antigo. Falei, Senhor, quando que eu vou conseguir realizar esse sonho? Né? Porque só quem sonha sabe o que eu estou falando. Só sonhador que sabe o que eu estou falando. Né? A gente às vezes deita e levanta. E às vezes fica frustrado. Ai, Senhor, o tempo está passando. E aí nunca conseguia. E eu comecei a orar por esse sonho. E aí o Senhor abriu a porta lá, o meu esposo foi me ajudando lá. E aí o Senhor abriu a porta, não tínhamos condições, o Senhor me deu condições. E aí, vou resumir bem rápido, por causa do nosso tempo. E aí o Senhor me deu condições, fui lá, entrei numa autoescola, né? E aí só quem passou pelo processo sabe o que é isso, né? Eu costumo falar para os jovens que assim, jovem tira de letra, né? Porque eles estão ali com a mente tranquila, só tem aquilo para pensar, vai lá e tira de letra. Mas a gente que já está um pouquinho mais na frente, né? Que tem muita coisa na cabeça, para a gente é um pouquinho mais difícil, a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas aí eu comecei a orar, e aí Deus começou a me dar assim, uma coragem, uma coisa que eu sabia que não era de mim. Deus começou a tirar um medo, na realidade, de mim, que eu sabia que não era de mim. Eu entrei numa autoescola com a ajuda do meu esposo, das minhas filhas, e aí fiz todo o processo. Os irmãos sabem que não é fácil. Então eu entrei em agosto de 2022. E aí fui passando pelos processos, glória a Deus por isso, entendendo que era Deus, porque cada processo eu via a mão de Deus, eu via o sobrenatural de Deus. E aí quando chegou no final do ano, eu cheguei na minha prova prática. E aí, quando eu disse que às vezes, quando a gente é mais que vencedor, mesmo perdendo, a gente entende que está vencendo, eu sei o que eu estou dizendo, porque eu fiz a minha primeira prova prática e não passei. E eu pensava assim, nossa Senhor, se eu não passar, eu vou ficar tão frustrada, eu vou ficar tão para baixo, eu vou ficar... E aí eu entendi, o Senhor me fez entender que não era o tempo do Senhor ainda. E aí? Não é o tempo do Senhor, mas os recursos tinham se esgotado. Aí o meu esposo falou comigo assim, não, vamos, marca pro final do mês, isso era no início de dezembro. Meu esposo falou assim, marca no final do mês, porque você vai lá e você vai tirar sua carteira. E aí juntou ele e a Bruna e me ajudaram na parte financeira. Fomos lá e remarcamos a nossa prova.
E aí ele foi comigo lá. Irmãos, mas quando eu falo vencer com o sobrenatural, e que Deus se importa realmente conosco, Ele nos entende, ele vê o seu pensamento, Ele te entende, Ele compreende o que você está pensando, né? E Ele não vê só um momento, Ele vê a sua história de vida. Quando a gente fala assim, eu lembro que no dia da minha prova, foi no dia 27 de dezembro, eu lembro que eu levantei de manhã, e aqui a gente lê um salmo de Davi. Eu levantei de manhã e eu estava tão cabisbaixo, com tanto medo, porque medo primeiro de ser frustrada e de frustrar as pessoas que eu amo, medo de não conseguir, que era um sonho, mas a gente é falho, a gente tem medo. E aí eu lembro que eu não queria nem levantar da cama naquele dia. Eu falei, meu Deus, não vou levantar não, vou ficar aqui de uma vez que eu não vou conseguir. E aí quando eu comecei a pensar assim, olha como o nosso Deus faz. O Senhor colocou na minha mente, na mesma hora, a história de Davi. E aí o Senhor falava comigo assim, Davi, quando foi enfrentar Golias, ele não foi cabisbaixo. Davi não foi reclamando, Davi levantou e foi enfrentar o gigante. E o Senhor falava comigo. E depois que o Senhor me deu essa palavra, eu levantei da minha cama de outra forma. Eu falei, o Senhor vai comigo. Se o Senhor vai comigo, eu posso ir. Se o Senhor está comigo, glória a Deus, eu vou. Se o Senhor vai com você, vá tranquila que a vitória é certa. A vitória é certa quando o Senhor está no controle. E aí eu fui. E aí, chegando lá, e aí mais uma vez o Senhor me fez lembrar da história de Davi. Porque nós éramos 7 para entrar nesse processo, para entrar no carro, com o mesmo instrutor, né, com os mesmos examinadores, para poder tirar a carteira. E aí, eu era a última da fila, então o instrutor falou assim, vai ficar nessa ordem? Sim, vai ficar nessa ordem. Eu era a última. E aí, a primeira pessoa que foi não conseguiu tirar, né? Infelizmente, não conseguiu tirar. E aí, quando os outros viram que ela não conseguiu, todo mundo deu um passo para trás. Porque dá medo, porque é difícil. E aí, a hora que ele gritou assim, lá no final, na primeira da fila, que o instrutor gritou assim, Ana Maria, você vai? O Senhor me fez lembrar de Davi. Porque, lembra quando os irmãos de Davi todos retrocederam, não queriam enfrentar Golias, porque o Golias era grande, e pela força natural a gente não ia vencer? Eu entendi que pela minha força, eu não ia conseguir. Aí o Senhor me fez lembrar de novo. E aí, quando ele disse, Ana Maria, você vai, na mesma hora eu me prontifiquei. A gente tem que se prontificar para a batalha e entender que quem vai é o Senhor conosco. A gente tem que levantar a mão e falar assim, eis-me aqui, eu vou vencer por quê? Porque eu sou bom, porque eu sou melhor? Não, eu vou vencer porque o meu Deus está indo comigo. E quando a gente serve a um Deus de verdade, a um Deus onisciente, onipotente, a gente tem, sabe, missionária, a diminuir o tamanho do nosso Deus. A gente tende a minimizar o tamanho do nosso Deus e achar que o nosso Deus resolve algumas coisas e outras não. Sendo que o nosso Deus tem prazer e Ele quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. E aí, quando eu me prontifiquei, eu sabia que o Senhor ia comigo. Eu entendi que era a hora do Senhor na minha vida. E isso é lindo, porque é lindo a gente ser vencedor, glória a Deus. É lindo a gente vencer com as nossas forças, mas é mais lindo ainda quando a gente vê o sobrenatural de Deus na nossa vida. Quando a gente entende que Deus vai na frente, como diz o hino, abrindo o caminho, quebrando barreiras, nos dando vitória. E aí, eu entrei naquele carro, mas eu sabia que o Senhor estava comigo. E eu sentia a presença de Deus comigo. Porque não é porque eu sabia, é porque Deus estava comigo. E aí, naquele dia, eu fiz todo o processo, e o meu esposo lá estava comigo, sabe como que foi. E aí, no final, eles me deram a minha habilitação, falou, é mérito seu. Mas a hora que eles falaram que era mérito meu, eu sabia que não era eu. Eu sabia que era Deus. Porque o nosso Deus é assim. O Senhor já conhece a minha história de vida desde que eu nasci. O Senhor sabia que era um sonho meu. E o Senhor foi e me deu esse presente. Né? Então, assim, vencer com o natural é maravilhoso. Mas vencer com o sobrenatural de Deus não tem preço. Não tem preço. Porque a gente sabe que nós somos dependentes de Deus. Por que eu estou contando isso aqui? Porque eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual a dificuldade, minha irmã, meu irmão, que você está passando hoje, no dia de hoje. Né? Seria uma doença? Seria na área material? Seria no seu físico? Seria na área financeira? Qual tem sido o seu problema? Né? E às vezes a gente pega e fala com alguém assim, Senhor, vai conversar com as pessoas e fala assim, olha, o meu problema é assim, assim, assim. E a gente fica horas, às vezes, falando do problema. E aí, no final, a gente fala, mas Deus vai nos dar a vitória. Vamos mudar a ordem das coisas. Vamos começar a falar do tamanho do nosso Deus. Eu tenho um Deus que vai comigo, eu tenho um Deus que me dá a vitória. E aí, quando você entender o tamanho do seu Deus, o tamanho do Deus que nós servimos,
a nossa dificuldade, o nosso problema vai ser tão pequeno, porque esse é o Deus que nós servimos. É um Deus grande, é um Deus que não vai para a batalha para perder. O nosso Deus, quando entra na batalha, é para ganhar. Isso, nós só não vamos ganhar se não for o tempo de Deus, mas na hora certa, Ele vai entrar com providência. E para terminar aqui, eu quero só deixar o último versículo para a nossa meditação, que eu acho que eu já até estourei o meu tempo, né? Não, Em Isaías, né, um versículo bastante conhecido, em Isaías capítulo 41, muito conhecido de nós todos. Versículo 10, que fala assim, olha só, presta atenção, meu irmão, você que está ouvindo essa live, você não entrou aqui à toa, você tirou uma pausa para um café, mas o Senhor quer te sustentar espiritualmente falando nessa tarde. Não é porque eu estou aqui, não, é porque Deus tem compromisso contigo, Deus te ama, Deus tem prazer em te abençoar, Deus tem prazer em renovar a sua fé, renovar a sua força nessa tarde. Esse é o Deus que nós servimos. Isaías 41, versículo 10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. O Senhor sabe que assim, essa parte de falar a palavra é um caminho que, se fosse para eu escolher, eu não escolheria, mas eu sempre vejo o Senhor me levando por esse caminho e eu quero fazer, sabe, aquilo que o Senhor tem para minha vida, porque eu tenho entendido que a vontade dele para minha vida é boa, é perfeita, é agradável. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. E o Senhor tem nos abençoado e eu louvo a Deus, missionário, pela sua vida, por esse momento, nós estarmos aqui louvando a Deus, agradecendo a Deus e que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Entenda que você, meu irmão, minha irmã, jovem, você é muito importante para Deus e Deus se importa assim com você. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Ai, Ana, que delícia te ouvir. Igual você falou, dessa Amém. forma simples, mas que toca o nosso coração, que vem de encontro, né, aos nossos anseios, às nossas dificuldades, que vem com essa palavra, Amém. contando essa bênção maravilhosa. Eu vi a alegria que você estava. Que bom que eu pude fazer parte disso, estar ali com você, contemplando as maravilhas do Senhor. Que orgulho, Bruna, é isso aí. Sinto orgulho mesmo dessa mãezona que você tem. E é muito prazeroso. E ainda terminou com o meu versículo textual. Isaías 41, 10 é o meu textual, gente. Tudo é uma bênção, mas assim, esse versículo me marca desde a minha juventude. É o que me acompanha, sabe? Então, assim, muito feliz em ter você conosco. Eu tenho certeza que foi uma tarde de trazer de novo a esperança. Qual é o seu sonho? O que você tem pedido? Talvez você já até esteja achando que não vai acontecer. Era um sonho de infância. E veio concretizar agora, depois de 2 filhas. Uma jovem, uma já pré-adolescente, que veio cumprir esse sonho. Quanto tempo você está sonhando? Será que você está desistindo do seu sonho? Então, essa palavra veio, olha só, veio trazer para nós que vale a pena continuar sonhando. A irmã Ana disse, só vai realizar que sonhar, gente, é isso. Se você desistir do sonho, não vai acontecer, porque você vai desistir de orar, você não vai querer mais, né, ficar focado nele para tentar alcançar o seu objetivo. Então, é isso aí. Pastor Daí colocou, volte a sonhar. É uma tarde que o Senhor nos convida, não é, Ana Maria, é o Senhor nos convidando. Volte, meu filho, volte a sonhar, volte a acreditar, volte, sabe? E aí, a Ana falou, vamos inverter a ordem. Depois de falar de todo o problema, mas se o senhor quiser, você deixa só uma frasezinha. Vamos inverter a ordem? O Senhor nos convidando, vamos colocar ele no lugar dele, na ponta da pirâmide lá, vamos colocar ele no centro, que é o lugar que ele tem que ficar. É o lugar que é dele. É o lugar que é dele. Acima de coisas, isso aí. E às vezes a gente, né, fica olhando em volta dos problemas e esquece de olhar para o alto, esquece de olhar aonde Jesus está. Olha só, é isso aí, meu irmão José. É isso aí, o Senhor
Senhor usou a sua cunhada poderosamente. Ela foi o canal que deixou essa água cristalina passar por ela. Gente, ô Ana, e acaba de entrar aqui, você não vai acreditar, a nossa pastora Luzia acabou de entrar aqui na nossa live. Que bênção! Pastora Luzia, referência para nós. Pastora Luzia fez aniversário ontem. Já mandei parabéns. Ontem o Senhor me deu a oportunidade, né, o prazer, fui convidada pela pastora Elisângela de estar ministrando lá no Ciclo de Oração. Mandei um abraço para ela, mas vou aproveitar a oportunidade, né, Ana? Vamos mandar um beijo, Ana, para ela? Olha. Um beijo, pastora. Beijo, Deus. Realmente é uma referência para nós, né? Então, quero dar os parabéns para a nossa pastora, referência para nós, realmente uma mulher de Deus. E para a Gabi também, né? Que está aniversariando. Gabi, Deus te abençoe, que louvou conosco. Deus abençoe. Vocês são bênção, né? Para nós, são pessoas para nos abençoar. O Senhor nos dá esses presentes, né, Ana? Olha, eu ainda vou ter o prazer, Ana, de levar a pastora Luzia para estar ministrando para nós lá na congregação. A pastora Luzia, gente, ela dá uma aula de postura, de etiqueta, de elegância, de uma mulher fina, refinada, uma mulher cheirosa. Pastora Luzia, a gente vai na casa dela, a hora que chega lá, ela está elegantérrima, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa acessível, que abraça as ovelhas, que acolhe, que sempre tem uma palavra. Aí, ó, Jerusa mandando, é isso aí, gente. Quem conhece a pastora Luzia sabe do que eu estou falando. E se você ainda não conhece, não teve oportunidade, nós vamos marcá-la na congregação, vamos fazer uma divulgação para vocês terem a oportunidade de estar conhecendo. Isso é presente que Deus nos dá, né, Ana? O Senhor nos presenteia. É verdade. Com certeza. Deus é bom, né? Deus é bom. Ô, Ana, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você fazer uma oração com essa fé, sabe? E você que está ouvindo, não segue aí só a fé da Ana, minha fé não. Você põe a sua fé em ação. Volte a sonhar, mas ore ao Senhor com fé. E aí, ô Josi, você está falando que pena que você só chegou agora. Eu também sinto pena, a live está maravilhosa, mas para a Josi, ela já sabe, mas para todos vocês que estão aqui conosco pela primeira vez, acabando aqui, gente, vale a pena você começar a ouvir novamente, porque eu vou te falar um negócio. O Senhor está conosco, como sempre, hoje não foi diferente, essa live fica salva aqui pelo Instagram. E o que acontece? Eu tinha muitas amigas que falavam assim, eu não consigo assistir a live porque eu não tenho Instagram. Então, o que a gente fez? A gente começou a colocar essa live lá no YouTube. É isso aí, Josi. Então, pelo YouTube também, a live já vai estar salva lá no YouTube. No YouTube é Missionária Valéria Dias. Gente, você vai ser muito abençoada. A missionária Rita conosco também, mandando beijo aí para a pastora Luzia. A pastora Luzia é muito querida. E aí, Ana, vamos fazer o seguinte, vamos orar então, agradecendo ao Senhor. Eu tenho certeza que muitas bênçãos virão sobre a vida daqueles que creem. Glórias a Deus. Amém. Missionária, e só para fechar aqui antes de eu orar, a gente, quando eu falei de vencer com o sobrenatural, a gente acha que é só uma questão de vencer. Não é uma questão somente de vencer. É claro que a gente quer bênçãos, a gente quer vencer, né? A gente quer seguir adiante. Né? Isso é um processo natural do ser humano. A gente precisa disso. Mas quando eu falo disso, gente, é primeiro para a honra e glória do nome do Senhor, e segundo é para a gente crescer espiritualmente. Porque, às vezes, eu vejo muitas pessoas, às vezes, abandonando o barco, saindo, indo embora da igreja. Aí eu fico pensando, será que teve um conhecimento real de quem é Deus? Porque a partir do momento que você começa a viver pelo sobrenatural, que você começa a entender quem é Deus na sua vida e que Deus realmente se importa com você, você vai vendo Deus trabalhando de uma forma na sua vida que não tem como você falar. Deus não existe, Deus não está comigo, porque Deus está muito visível na sua vida. Então, quando eu falo para vencer com o sobrenatural, muito melhor, porque além da vitória, você tem a intimidade com Deus. Aleluia. E é isso, essa
intimidade que vai nos levar mais além. É essa intimidade que vai fazer com que a gente fique sempre firme e constante na presença do Senhor. E aí a gente vê irmãos e irmãs entrando e saindo no ano na igreja e com a mesma fé inabalável. Por quê? Porque experimentou o sobrenatural de Deus. Então, não sei se você tem oportunidade para experimentar isso, mas peça a Deus. E eu falo com Deus, falo, Senhor, eu quero viver o seu sobrenatural. Senhor, se mostre para as minhas filhas. Eu preciso que as minhas filhas conheçam o Deus que o Senhor é, não o Deus da mãe dela. Meu Deus, eu sei quem é. Eu preciso que as minhas filhas... Então, quem é o Deus delas? O Deus que elas estão servindo, porque eu sei que é esse Deus que elas servem. É esse Deus que se mostrar para elas, é que vai fazer com que elas continuem firmes na presença do Senhor. Verdade, amém? É verdade. Lembrando que nós estamos aqui com o nosso caderninho de oração. E aí você que for sendo, vai colocando aqui os seus pedidos, mas recebeu a bênção, venha para a gente agradecer também ao Senhor. Amém. Amém. Podemos? Pode. Se você puder ir no celular mesmo, na sua casa, onde você estiver, feche seus olhos, né? Vamos orar junto, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, por essa tarde abençoada que Ele nos deu, né? O Senhor falou muito comigo, primeiramente. Amado Deus e soberano Pai, Deus, nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Que honra, Pai, que privilégio poder pregar, ó Deus, a Tua palavra, que é viva e eficaz. E o Senhor sabe, Pai, que se o Senhor não fizer, nada acontece. Mas eu quero, ó Deus, te louvar, ó Pai, nesta tarde, Jesus, pela vida, ó Deus, de cada um dos Teus servos. Aquele, ó Deus, que entrou, ó Deus, pelo celular mesmo, ó Deus, às vezes, ó Pai, até no local de trabalho, Senhor. Eu sei, ó Pai, que o Senhor está ali com ele. Eu sei, ó Deus, que o Senhor está abençoando, está abrindo a mente, está se revelando, Pai, a cada um nesta hora, nesta tarde, destes dias, Senhor. Pai, nós precisamos disso, nós precisamos, ó Pai, da Tua presença na nossa vida. Senhor, o que nos importa é a Tua presença, o que faz a diferença na nossa vida é a Tua presença, Senhor. E o Senhor é um Deus que conhece a cada um no íntimo, o Senhor é um Deus que vê, contempla a mente, o coração de cada um, Senhor. Vá de encontro agora, Pai, aquele sonho adormecido, Pai, mas aquela dificuldade, Pai, que Teu servo acha, Deus, que não tem mais jeito. E quantas vezes, Pai, nós desistimos, Pai, de orar porque achamos, Pai, que não tem mais jeito. Mas nesta hora o Senhor está se revelando a nós e dizendo, eu vou entrar nessa peleja, eu entro na peleja para ganhar. O nosso Deus é um Deus de todas as coisas, é um Deus que não entra em batalha para perder. Jesus, nós te louvamos, Pai, nessa tarde, Senhor. Vai de encontro a cada um, Pai, a cada lar, a cada moradia, ó Deus, nesta hora, Senhor Jesus. Contempla, Pai, o coração de cada um, Pai, dê o refrigério, Senhor. E haja, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor, porque nós confiamos na Tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável para nossas vidas. Nós em Ti, nós esperamos somente em Ti. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós sabemos o tamanho do nosso Deus. Nós sabemos em quem nós temos crido, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade, por esses momentos que nós passamos na Tua presença. O Senhor tem sido bom conosco. E por isso o Senhor nos trouxe até aqui, para continuar falando conosco na tarde deste dia. Nós oramos em nome de Jesus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ana, glória a Deus. Eu continuo Amém. te abençoando, você e sua casa, fazendo de você essa mulher de valor, prosperando o trabalho das suas mãos, tanto o seu trabalho secular, quanto na sua vida em família, quanto também no departamento que você trabalha na igreja. Aonde você colocar as mãos, você possa ser próspera para a glória do Senhor. Muito obrigada por essa palavra maravilhosa. Muito obrigada por trazer para nós esse testemunho que faz com que a gente acreditar que vale a pena voltar a sonhar. Volte a sonhar, meu querido, depois venha contar qual foi o sonho que já estava engavetado e que o Senhor trouxe de volta na sua mente hoje e que você conseguiu para a glória dele. Venha testemunhar, vamos proclamar que o Senhor é bom. Então eu te convido mais uma vez, depois você deixa seu comentário aí na live, nós já vamos salvar aqui no Instagram, continue nos seguindo e quarta-feira que vem tem mais, às 15h. Deus continue abençoando vocês. Um beijo grande no coração de todos vocês. A paz do Senhor! Senhor, Deus abençoe. Amém.